O Interface de hoje vai falar, e vai falar muito. O tema de hoje são as vozes. Conheça o trabalho dos dubladores, que dão vida a personagens usando apenas a boca. Aqui no estúdio, você confere como a voz pode fazer a diferença no seu jeito de ser. E como algumas pessoas ganharam fama através dela. E ainda, a história de um ator multifuncional. E uma casa de shows que te dá espaço para falar até cansar. Você que assiste a muitos filmes e séries, pode ser que apareça aquela dúvida. Dublado ou legendado, Marcela? Pois é, Sanches. Caso escolha dublagem, você entra em um mercado que abriga talentos e opções impressionantes. Nosso país é referência mundial no ramo e mesmo passando por tempos difíceis, a dublagem brasileira segue com trabalhos respeitáveis. Segunda-feira, que data festeira. Bob Esponja. De volta à patente onde eu sou É Bob mortal. Esponja. Adoro a correria, o trabalho É o Bob legal. Esponja, né? Wendel Bezerra fazendo Bob Esponja. Prestem atenção. Como podem É. ver, agora estou no meu normal. Como é que chama? Pera. Goku, esqueci o nome agora. Este é o Super Saiyajin. Eu não sei o nome, mas é do Dragon Ball Z. Este aqui é o que supera Wendel o Super Bezerra, Saiyajin de novo, comum. fazendo Eu admito Goku. que... Sinais apontam para este planeta como localização Gente, da parece fortaleza de vários. Soul, mas não parece haver sinal de vida inteligente. Guilherme Briggs fazendo Buzz Lightyear. Vozes famosas de pessoas pouco conhecidas. Desde cedo, essas vozes fazem parte da vida de muita gente e a maioria nem sabe de quem é. Apenas recentemente, os filmes passaram a ser gravados com som direto. Mesmo na época que era possível ter som direto, os filmes ainda eram dublados, porque a câmera, todo o equipamento, ele era muito barulhento e os filmes quase todos eram dublados, mesmo que tenha sido pelo próprio ator. Mas para ter a facilidade da opção dublado na palma das mãos, do lado de lá, os dubladores têm pouco tempo para fazer um trabalho difícil. Porque quando você atua no teatro, quando você atua num filme, no cinema, é você que está atuando. Você está emprestando o seu corpo, né? Você está emprestando você inteiro para o personagem. Quando você dubla, é o outro ator que está atuando e você tem que atuar a atuação daquele ator. O tempo do dublador ele é um pouco menor, né? Geralmente a gente chega no estúdio, a gente não tem o conhecimento do que vai fazer e é só no estúdio que a gente tem, de fato, o material, né? O texto, o filme, a gente tem todas as informações no momento que a gente chega no estúdio. Gravar 1 hora, tem um período de 1 hora de gravação. Nesse período de 1 hora você tem que dar conta do seu personagem. E aí o ator entra para dentro da cabine e assiste 1, 2 vezes para entender a lógica, né, daquele personagem, velocidade da fala, as intenções e produzir. Após trair seus compatriotas, tanto seu corpo quanto seu coração estavam muito feridos. E não é apenas no meio profissional que a dublagem vem se destacando. Em todo o Brasil, pessoas se juntam no que é chamado de fã-dublagem, para dar vida, ou melhor, voz a personagens de filmes e animação. Eu comecei a fazer dublagem amadora, depois que eu mudei aqui para BH, inclusive, que eu acabei conhecendo um pessoal que mexia com dublagem, tanto profissional quanto amadora. E como eu não tinha experiência ainda, na verdade ainda nem tenho, com dublagem profissional, eu comecei a brincar de dublar, né, com dublagem amadora mesmo, como se fosse um karaokê, só que em vez de música é dublagem. Normalmente faz em casa, porque a dublagem amadora você não tem um estúdio, né? Você não tem como chamar dubladores para ir no lugar e dublar. Então, às vezes, você tem fã-dubladores no Brasil inteiro. E aí? Qual é, Bruce? Foi mal atraso, irmão. O que tá pegando? Qual é a boa? Sendo profissional ou amadora, a dublagem também tem uma função, que para além da cultura, exerce um papel social. A dublagem, ela democratiza o acesso a filmes, pessoas até mesmo analfabetas, vamos dizer assim, né? Possam assistir qualquer filme de qualquer nacionalidade com tranquilidade. Por exemplo, se a gente for assistir um filme de comédia ou uma série de comédia, né, algumas piadas são bem regionais. Você às vezes precisa de entender uma situação política, uma situação econômica de outro país para você entender o que eles estão falando. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer isso para a nossa realidade, trazer isso para a nossa versão brasileira,
né? E conseguir traduzir aquela piadinha que no original não tem sentido para algo que faça sentido para a gente. Por outro lado, para pessoas que são mais envolvidas com o cinema, gostam de perceber mais os detalhes, né? O filme dublado ele tira uma riqueza do cinema, que é a parte do som, a parte do discurso, a palavra escolhida pelo diretor naquela língua, o ritmo que o ator vai fazer aquele discurso que ele está fazendo no filme, né? Aquele determinado diálogo, a poesia mesmo, né? Do som daquela determinada língua, o francês, o alemão, tudo isso é muito importante na experiência estética do filme. Ok. Mas o que está acontecendo aqui? Eu ainda não terminei. Alguém aí quer ver um truque de mágica? Cuidar da voz é algo importante na carreira de vários profissionais. A voz é uma expressão emocional, um espelho que mostra, muitas vezes, a nossa personalidade. Por isso, alguns cuidados podem ajudar não só na comunicação do dia a dia, mas em momentos decisivos da vida, como entrevistas de emprego e o próprio exercício da profissão. E você sabe a importância da voz na projeção da sua imagem? A gente descobre isso junto agora no bate-papo com a Rúbia Coutinho, que é psicóloga e consultora em desenvolvimento organizacional. Rúbia, bem-vinda ao Interface, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada. Para a gente começar nossa conversa, a voz pode ser considerada o principal instrumento de expressão da pessoa? Na verdade, ele é um dos principais instrumentos de expressão, né, em todos os sentidos, quando a gente fala de expressar emoções, necessidades, mas existe um conjunto de outros elementos junto com a voz, que é o próprio corpo, né, a capacidade de fazer esse contato visual de uma forma clara, mas ela fala muito, sim, das expressões e das emoções que a pessoa quer transmitir. De que forma o bom uso da voz é um diferencial na articulação das pessoas no dia a dia? O bom uso da voz faz com que a pessoa seja compreendida da forma que ela quer ser compreendida, da forma que ela deseja passar uma mensagem, uma necessidade, expressar uma emoção. Então, usar a voz de uma forma correta garante exatamente essa interlocução sincera, né, e clara, de uma forma que a pessoa realmente pretende. A gente comentava até fora do ar que um grande exemplo dessa comunicação são entrevistas de emprego. Sim. A gente comenta que é muito importante você ter uma boa comunicação, uma boa expressão, manter a sua voz. Quais são os grandes segredos, até os mistérios da entrevista de emprego que a gente tem que superar para se dar bem e manter a sua postura? Eu acho que o principal segredo é o autoconhecimento, né? Se você se conhece as situações que podem te deixar um pouco mais fragilizado, ou nervoso, ou ansioso, e criar mecanismos para controlar esse tipo de situação, para mim é o principal segredo. Se você está preparado, conhece uma situação que pode te deixar ansioso ou mais nervoso, a voz é um resultado, né? A entonação da voz, a forma como você se coloca, é um resultado desse autoconhecimento. Falando agora dessa questão de relação de várias expressões, existe um caso de desencontro das expressões? A voz se expressa de um jeito, o gesto se expressa de outro? Isso pode acontecer? Com certeza. Às vezes a gente tenta conter uma emoção, né, e controlar através da fala, mas ela aparece de outras formas, né? O que a gente diz, ele não expressa só o significado da palavra, mas a forma que é dito. Então, a expressão verdadeira, aquilo que você realmente emite, vem dessa postura, dessa entonação, dessa forma que você coloca, não só no significado da palavra. E o que o tom de voz, numa conversa diária, né, diz da pessoa? Isso depende muito do contexto, né? Porque tem contextos onde as pessoas ou o grupo já usam um tom de voz mais alto ou mais rápido, né? Numa velocidade diferente. Mas, assim, de modo geral, ele vem com a força da sua expressão. Então, exemplos, né? Uma voz mais baixa, menos articulada, mais trêmula, pode expressar algum sentimento de medo, de fragilidade, timidez. Assim como uma voz muito dura, muito rápida, né, pode expressar agressividade. E, Rúbia, para a gente finalizar nosso bate-papo, infelizmente, você que é profissional de coaching, deve saber muito bem disso. Qual que é a relação da boa saúde da voz com uma boa apresentação, seja para
para outras pessoas, seja para uma entrevista de trabalho, para qualquer experiência da vida, qualquer situação. Como um dos principais instrumentos de expressão, né, você cuida da voz, como você cuida do corpo, como você cuida da cabeça, né, das suas emoções. Ela é esse instrumento de articulação das relações, né? Não só no trabalho, nas relações sociais, e até uma expressão artística. E eu acho que tem uma importância fundamental você cuidar da saúde, tanto do ponto de vista físico, né, fisiológico, quanto também do ponto de vista emocional. Mas também tem algumas questões que você pode tentar, que contribuem para uma boa saúde vocal, que é a própria hidratação, né, você tomar bastante água ou líquidos, não em temperaturas muito altas ou muito baixas, mas em temperatura ambiente, ter uma boa alimentação. O cigarro é muito ruim, né, para controlar a respiração e ter uma respiração pausada, porque a voz é justamente a passagem de ar pelas cordas vocais, né? Então, se você não cuida dessa respiração, de respirar corretamente, isso também impacta. O ambiente onde a gente está, que muitas vezes exige que você aumente o tom de voz, isso pode causar alguma rouquidão. Ambientes com ar-condicionado. Às vezes também, para quem trabalha muito com a fala e em ambientes onde tem que falar com um público grande, usar o microfone, porque senão você fica com um tempo muito longo falando num tom acima do que é o seu tom normal. Então, são alguns cuidados que existem profissionais de saúde especializados, né, nesse cuidado com a voz, tanto para prevenir quanto para tratar. Um bom fonoaudiólogo, são questões importantes. Bom, muito obrigada por ter participado aqui do Interface, contribuído com o assunto que é a voz, né? Que a gente, mais que ninguém entende disso. A gente, como profissional, tem que... Um dia a gente vai viver muito disso. Com certeza. Seja sempre muito bem-vinda aqui, viu, Rubia? Obrigado. Obrigada. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos para conhecer algumas pessoas que conquistam públicos apenas pelos ouvidos. Até já. Se a gente vai nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um problema tão grande com a coisa da legenda e até mesmo da dublagem, que eles preferem fazer o remake do filme. Um filme japonês, por exemplo, eles preferem fazer uma nova versão do filme em inglês, né, no território americano, do que apostar no lançamento desse filme dublado ou até mesmo legendado. Então, eu acho que isso é uma questão cultural. A gente se acostumou no Brasil desde cedo associar cinema a cinema americano. E o cinema americano, desde que o cinema é falado, ele é em inglês. Então a gente está acostumado a receber essas fitas aqui com legendas. Isso é uma questão cultural, histórica do Brasil. Como é conhecer tanto a voz de uma pessoa, mas não ter ideia de quem ela é? Pode até não parecer, mas essa realidade é muito recorrente no nosso dia a dia. Pois é, Lucas. Profissionais que trabalham com a voz estão sempre entre nós, no metrô, nos estádios de futebol e, é claro, no rádio. Eles são famosos pelo seu trabalho, mas se passam pela gente na rua, será apenas mais alguém. Pois é, Marcela. E se a curiosidade só aumentou, você pode conhecer agora algumas pessoas, ou melhor, alguns rostos, já que as vozes delas são mais que familiares. Estação Lagoinha. Desembarque pelo lado direito do trem. Agora vamos fazer aquele intervalo. O Rui Chaves está se preparando para as notícias às 11 horas. E depois tem a Hora do Coroa. Até já. Torcedora, torcedor, boa tarde. Sejam bem-vindos ao estádio Governador Magalhães Pinto. Estas vozes são tanto conhecidas na rotina do dia a dia. Mas afinal, você já parou para pensar quem são as pessoas por trás delas e por que escolheram seguir essas profissões? Tudo começou em abril de 99. O presidente da Dengue, na época, ele resolveu inovar, colocar uma voz feminina aqui no Mineirão. E o convite foi feito para minha irmã, que também é jornalista, também trabalha com a voz, né? E para minha sorte, ela não pôde aceitar o convite e me indicou. Nunca imaginei ser locutora, mas fui me descobrindo e veio a paixão. Com 19 anos, fiz um teste numa rádio AM, a Rádio Metropolitana de Belo Horizonte. Passei no teste, nunca imaginei que poderia passar.
E veio o resultado e foi um choque, porque eu nunca tinha feito rádio. Com 10, 12 anos, eu já era locutor da barraquinha da igreja no meu bairro, né? E fazia até do serviço de alto-falante da igreja, eu fazia, morria um e eu ia lá para anunciar que morreu uma pessoa, ia ter uma festa e tal, fazia o jornal do bairro, o jornal falado do bairro, etc. Tudo isso eu fazia já pensando futuramente no rádio. Quando eu cheguei no rádio, eu cheguei pronto. E para que estas vozes sejam marcantes na vida das pessoas, é preciso bastante dedicação e cuidados no dia a dia da profissão, mesmo que de formas não tão usuais. O acompanhamento, ele se torna muito eficiente. Por quê? A gente fala de modo muito natural, mas nem sempre a gente coloca a voz de modo adequado naquele ambiente onde a gente está projetando a voz. Atenção, torcedor! Subir nas cadeiras ou ficar em pé em frente ao guarda-corpo é bola fora. A gente precisa ter cuidados todos os dias, né? Cuidado com a voz, acho que é muito importante, né? Eu, por exemplo, eu não bebo água muito gelada, eu não fumo, bebida alcoólica só raramente, socialmente, né? Quando eu comecei a trabalhar no rádio, tinha os locutores de mais tempo, de mais experiência, que me diziam como eu deveria fazer, como eu deveria pronunciar, qual é o exercício que eu tinha que fazer para poder pronunciar bem as palavras, né? Mas eu não tive essa preocupação de, minha voz, eu tenho que guardá-la. É um trabalho que você precisa passar uma mensagem para que as pessoas se sintam confortáveis. Você imagina, toda hora já pensou, locutor, atenção, estação Minas Shopping, atenção, não pode fumar. Se não for algo agradável, né, não é muito bacana, né? Trabalhar com a voz é algo que exige interpretação. E nesse jogo não é preciso ser profissional para incorporar diferentes personagens nas diversas situações. Todos nós, em diferentes momentos, representamos papéis. Por que eu digo isso? O modo como uma mulher conversa com o marido é diferente do modo como ela conversa com seu filho. A voz vai modificar e ela não está deixando de ser ela mesma nem de usar a própria voz. Dentro de casa, talvez eu não esteja com aquela preocupação de estar. Quando eu chego no rádio, que eu vou falar no rádio, é claro que você imposta mais um pouquinho a voz. Hoje a gente tenta ter uma proximidade maior com o torcedor que está aqui, sabe? Assim, então a gente brinca mais, a gente usa uma fala mais coloquial, sabe? Assim, então acho que hoje eu estou conseguindo ser mais eu. Acho que mesmo você sabendo que não exige interpretação, a emoção ela sempre tem que ter, né? Na comunicação, ela é regida pela emoção. A pessoa, às vezes, com aquela voz maravilhosa e tal, chega um sujeito feio, mas a voz é bonita. Tão jovem e com um currículo extenso, para ninguém botar defeito. Ele divide o tempo e a voz entre diversos trabalhos, como dublador, imitador, ator e radialista, e ainda arranja um tempinho para fazer o bem ao próximo. E aí, pessoal da PUC TV, tudo bem? Meu nome é Joel de Carvalho, eu tenho 20 anos, eu sou ator, sou humorista e sou garoto de programa nas horas vagas também, mas não é isso que você está pensando não, é programa de rádio que eu faço. Comecei, na verdade, com 4 anos, assim, brincando com a família, sendo engraçadinho da casa. Aí o pessoal já falou, esse menino aí vai ser artista. E com 15 anos eu comecei a fazer stand-up, comecei a escrever. Com 17 eu já fui chamado, sendo convidado para fazer em bares, em restaurantes, apresentações, em teatros também. E também com 17 anos surgiu a oportunidade de estar entrando num programa de humor na Rádio Itatiaia. A gente cria os personagens no teatro através da observação. No teatro tudo é observação. Você pega o cabelo de um, a roupa que o outro veste, a voz do outro, o trejeito do outro, e aí vira um personagem. Eu não sou um imitador, porque a gente tem vários imitadores muito bons aqui, né? Só que eu acho que eu pego a imitação e transformo mais num personagem. Tudo começou que eu sempre morei com a minha avó, passei a maior parte do tempo com a minha avó e ela gostava muito de Silvio Santos. Eu comecei a tentar imitar o Silvio Santos para ela dar risada, para brincar com ela, para deixar o dia dela mais alegre, que ela gostava de eu fazendo isso. Mas olha só você que está aí da PUC TV.
A diferença de fazer conteúdo para rádio é gigantesca, né? Porque é um meio totalmente diferente e a gente não tem o recurso da visão, da imagem. Então ninguém está vendo o que a gente está fazendo. Então tudo que a gente for contar, a gente tem que contar detalhadamente para que a pessoa se imagine naquela cena. Fazer dublagem foi muito legal. Foi uma experiência super bacana porque eu dublei animais. E foi um pouco complicado, porque repete muito. Você tem que ter um time, quando ele abre a boca, fecha a boca, você tem que falar naquele espaço, senão fica uma dublagem mal feita, mas é super legal. Joel de Carvalho, no pessoal, é um cara sonhador, é um cara tímido, muita gente não acredita, mas eu sou tímido. Eu posso apresentar para muita gente, mas quando eu saio do palco, eu já fico mais retraído. Ser muito jovem e lidar com essa gama de trabalho muito grande, muita coisa para fazer, coisas ocupando muito seu tempo. Você tem que provar todo dia que você é capaz de fazer isso. Meus planos para o futuro é cada vez apresentar em lugares diferentes, públicos diferentes. Oi, você não me conhece? Eu sou o Paçoca. Eu sou Paçoca. Eu sou palhaço e eu gosto muito de brincar. O palhaço é a melhor parte de mim. O palhaço é a minha alegria extrema, é a minha parte mais boba, a minha parte mais sincera, a minha parte mais amorosa. Eu amo fazer esse trabalho. Já vi muita gente falando que você não ganha dinheiro fazendo isso, mas dinheiro não é tudo na vida não, gente. E eu já falei demais já e eu tô indo embora, né? Tchau. Bem no centro da cidade, um prédio antigo com a missão que não envelhece, levar arte às pessoas. Entre palcos que se transformaram com o tempo e públicos que mudaram de faces com as gerações, o Cine Teatro Brasil reserva o encanto da atuação por meio de uma nova proposta. De baixo, ele nem sempre é notado. Já de cima, protagonizou o olhar mais alto da capital por 11 anos. Até 1943, o Cine Teatro Brasil era o prédio mais elevado de Belo Horizonte. Bem no coração da cidade, este que já foi o maior cinema da América Latina, influenciou não só a arquitetura da capital, como o berço da arte mineira. O papel do Cine Brasil, o seu impacto, a sua significância, ela é fundamental, tanto para preservar a história de uma Belo Horizonte, né, de outra época, como trabalhar com a linguagem contemporânea das artes nos seus mais diversificados vieses. Mas isso depois que reabriu em 2013, desta vez como Cine Teatro Brasil Valorec. É isso mesmo, em 1999 ele fechou as portas, mas não apagou memórias como a inauguração de uma casa lotada para o apreço à trama literalmente deliciosa, produção norte-americana, além do marco como precursor da cultura de massa em Belo Horizonte. Outros rastros, no entanto, foram sufocados e resgatados, a exemplo destas pinturas originais descobertas sob 5 camadas de tintas. Os meus pés, com pouco mais de 30 anos, tocam um piso que já tem 85. E com os mesmos passos, pareço flutuar sobre o teto de uma passarela de vidro. Essa já é bem mais nova, já leva o sobrenome Valorec. E já que tudo por aqui respira arte, vale a pintura das identidades que deu nova estampa ao eterno cine. Entre as origens e o sofisticado, a arte renasce junto ao espaço. E eu descobri que o Cine Brasil, pela sua grandiosidade, era pensado por nós artistas, que o Cine Brasil ia privilegiar somente as montagens que viessem de fora. E isso não foi verdade para a nossa alegria. Eu já me apresentei aqui várias vezes e já tenho espetáculos agendados aqui no Cine Brasil. Hoje ele já não arranha o céu. Foi sufocado pela era vertical. A luz do dia parece invisível pela mecânica do sistema, mas é cruzar as portas e visualizar o palco para sentir que a magia
ainda é a mesma, assim como a pedra fundamental desenterrada durante a restauração. Prova de que a história não morre com o passar do tempo, pelo contrário, torna-se combustível para novos feitos. Uma dos cartazes que eu me lembro de passar na porta do cinema e ver era do Sylvester Stallone, fazendo Rambo. Então, assim, eu costumo dizer que eu me apresento no mesmo lugar onde já se apresentou o Sylvester Stallone. E aí as pessoas falam assim, é mesmo? Eu falo assim, Você já esteve na Broadway? Eu falo, não, no Cine Brasil. É a mesma coisa. E o Interface de hoje fica por aqui. Na semana que vem vamos falar de uma expressão cultural muito antiga, que não desiste de ter espaço na sociedade. Até lá, acompanhe as nossas redes sociais e envie seus recados e sugestões. Esperamos por você. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau!